tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia, sou a professora aqui da Escola ESA de Diadema. Para quem me conhece, um oi, né? Para quem não me conhece, prazer, vai me conhecer ao longo dessa disciplina. Hoje a gente vai trabalhar farmacologia aplicada, vamos começar a trabalhar farmacologia aplicada em enfermagem, né? Que faz parte aí do curso de auxiliar, da formação de auxiliar e técnicos de enfermagem, obrigatória, tá? A gente vai começar pela matemática básica. Antes você deve ter assistido o filme, né, uma historinha lá contada por mim de noções em farmacologia. É importante você ter assistido noções em farmacologia, tá? Que eu coloquei o título errado, desculpa, tá, gente? Mas é noções de farmacologia. O que eu quero que vocês entendam? Aquela base que vocês acabaram de assistir, ela é fundamental para que vocês entendam a disciplina no contexto geral, ok? Vamos começar algumas considerações antes de vocês aí começarem a aula propriamente dita. Primeiro, tô gravando da minha casa, ruídos externos podem ir, não controlo meus vizinhos, não controlo meu cachorro, não controlo nem minha vida. Imagine o restante, certo? 2, em relação às pessoas que estão assistindo, se você tem domínio total da matemática básica, esse vídeo não é para você. Se você quiser assistir, tudo bem, tudo tranquilo, faz parte da aula. Mas se você tem domínio aí da adição, subtração, multiplicação e divisão, é expert, é só você partir lá para os exercícios da apostila sem problema nenhum, tá? Os exercícios você não tem obrigação de assistir esse vídeo, mas você tem a obrigação de me mostrar os exercícios postados. Terceira consideração, gente, em relação à composição do vídeo. Tem professores que estão trabalhando com vocês com Team Link, tem professores que estão trabalhando com vocês pelo Zoom. Eu vou trabalhar com vocês por aqui, tá? Eu não tenho uma lousa na minha casa para poder trabalhar com vocês na lousa, tá bom? Então eu fiz os meus vídeos bem dinâmicos para que vocês possam acompanhar a linha de raciocínio. Gostaria muito de fazer Team Link, gostaria de fazer Zoom, mas eu não consigo, não seria justo com toda a turma, porque nem todo mundo tem acesso à internet, né, fixa. Geralmente as pessoas utilizam o pacote de dados e eu não tenho como, apesar que, né, o Team Link, ele consome muito menos dados do que o WhatsApp, tá? Em relação ao conteúdo da aula, não entendeu? Dá um help lá no grupo. Fala assim, professora, não entendi, não consegui compreender essa parte do vídeo. Sem problema nenhum, gente. A gente abre uma videochamada e eu tento explicar para você por aqui. Por enquanto vai ser dessa forma, até, né, o nosso grandíssimo governador João Dória decidir suspender, né, a quarentena. Enfim, a gente vai trabalhar dessa forma. Lembre-se de uma coisa: o vídeo pode apresentar erros de edição? Pode, tá? A professora da noite para o dia teve que virar youtuber, influencer digital, programadora, né? Tive que aprender a fazer coisas aí que eu nem sabia que era possível. Tá vendo? A crise faz com que a gente cresça. Então, aproveitem, gente. Aproveitem esse tempo que vocês estão tendo na casa de vocês, que dá para vocês assistirem no conforto do sofá, né? Deitado numa cama. Quando você ia fazer isso na minha aula? Nunca, né? Apesar que tem muita gente que dorme, tá quase levando travesseiro. Mas, obrigatoriamente, você tem que assistir a aula. Em relação ao conteúdo, a gente vai trabalhar o que está na apostila. Se você quer entregar fazer na apostila os exercícios, pode fazer, rabisca a sua apostila, ela foi feita para isso. Quer fazer no caderno? Faz no caderno, mas tanto uma versão quanto outra não exime você de ter que me mandar, né, o conteúdo que você fez. Por onde que você vai mandar? Você vai mandar no grupo do WhatsApp. E aí a gente tem um adentro para fazer. Em relação ao conteúdo, se você estiver assistindo pelo WhatsApp, obrigatoriamente você vai ter que começar a assistir esse conteúdo pelo fórum, gente, tá? E eu vou explicar a lógica do negócio para quem ainda não entendeu. Se você tá aí com o seu acesso bloqueado, você não tem acesso ao EAD, você tem que sinalizar, você tem que falar, não tenho acesso ao EAD. Por quê? Porque daí a gente tenta, né, de uma forma mais rápida, conversar com a coordenação, conversar com o TI para liberar o seu acesso. Por quê? As aulas estão em EAD. Lembra só de uma coisa, ó.
O WhatsApp, ele não é, o canal direto da escola. Então, o que que acontece? As mensagens enviadas por aqui, elas estão armazenadas no meu celular. Então, o que que acaba acontecendo? Se você, não acessa o canal que é oficial da escola, não faz o fórum, né, não vai lá no fórum, entra para comprovar que você entrou, porque uma coisa que talvez vocês não saibam, e vocês vão ficar sabendo a partir de hoje. Toda vez que você clica lá na central EAD para fazer a atividade EAD, o sistema ele registra sua entrada e sua saída, quanto tempo você ficou. E eu preciso que ele registre que pelo menos você entrou para colocar seu nome lá na minha disciplina de hoje. Por quê? Quando todo esse tormento acabar, tudo acabar, eu tenho que comprovar para a Secretaria da Educação que você, além de assistir às minhas aulas, você entrou no fórum, né, e que você mandou o conteúdo que foi proposto, porque lá é o canal oficial da escola. Agora você deve estar se perguntando assim: puta merda, mas eu já fiz um monte de disciplina e não fiz isso. Se você não tinha acesso, é uma coisa, mas a gente está falando, ó, do fórum é outra coisa, tá? Faz tempo. O fórum, gente, ele tem que ser acessado. Se você não sabe acessar, eu vou deixar um link depois lá no grupo para você aprender a acessar o conteúdo, tá? Esse conteúdo que eu tô passando hoje, ele vai estar lá disponível para você. Então você tem realmente que acessar o fórum. Não conseguiu? Coloca no grupo. Não conseguir, coloca seu nome inteiro e a turma que você pertence, que eu vou copiar. Ah, e o login, tá? Não precisa da senha. Você só coloca o seu login. Que daí eu vou fazer o quê? Eu vou copiar e vou mandar pro TI. Falar, ó, eles não fizeram isso, porque eu tenho que registrar isso de alguma forma. Eles não entraram por causa disso, você entendeu? Então, se você tem acesso, faça pelo fórum. Não tem, continua assistindo sem problema nenhum pelo WhatsApp. Daí, quando tiver que provar alguma coisa, a gente vai puxar todas as conversas, vai registrar e vai ver como que faz, tá bom? Mas não esqueça disso. Em relação ao conteúdo de hoje, matemática básica, né? Por que que a gente vai começar com a matemática básica? Porque assim, matemática básica, gente, a gente aprende lá no começo da nossa vida escolar, né? A gente aprende no ensino fundamental. E a gente não leva matemática básica, às vezes, do jeito que a gente vai ver hoje, pelo menos aqui hoje, a gente não leva para a nossa vida. As operações da matemática, né, da aritmética que a gente leva, adição, subtração, multiplicação e divisão, ela é usada no nosso dia a dia para valores, né? Troca de moeda. Agora você vai entender que você vai ter que usar essas aplicações para a enfermagem, porque a enfermagem, 60% do tempo que ela está trabalhando é com mão e medicamento. Então, em algum momento, você vai fazer cálculo. Aí você deve estar se perguntando assim, professora, mas eu não vou fazer conta de cabeça lá no hospital. Meu bebê, respondo para você, né? Para fazer conta no hospital, realmente você não vai. Você vai ter que fazer a conta lá na calculadora para poder agilizar a sua vida. Mas para você entrar no hospital, você vai ter que fazer conta, né? E é de cabeça, porque você não pode usar calculadora. Então, minha querida, você que lute com o seu cérebro, porque hoje a aula é de matemática básica, certo? Vamos lá? Vamos começar? Então, ó, antes de começarmos, o que que você deve entender? A matemática trabalha com números inteiros e trabalha com números fracionários, tá? Que são os números quebrados. O que é o número inteiro? Um número que não apresenta a vírgula visível aqui. Então, ó, o 0, 1, 3, 14, 45, 130, 1345. São números inteiros? Sim, mas eles apresentam uma vírgula imaginária aqui. Se eu quisesse transformar esse número em um número fracionário, eu conseguiria, tá? Então, são números inteiros porque eles não têm na composição visual a vírgula, mas eles têm uma vírgula sim, tá? A matemática também trabalha com os números fracionários, os números quebrados, que são o 0, 2, 1, o exemplo, tá? Não quer dizer que é o 0, 2. Por exemplo, 0,2, 1,5, 14,2, 45,7, 130,24, 1345,2. Nesses daqui, você consegue entender nitidamente que eles são quebrados, né? Por quê? Porque você está enxergando a maldita da vírgula. Então, ó, nesse daqui você sabe que é inteiro porque a vírgula está escondida. Nesse daqui você enxerga a vírgula. Vamos lá? Antes da gente começar a trabalhar também, você vai lembrar um conceito que você viu em 300 mil anos de Cristo, né? Antes de Cristo,
que foi as casas decimais. Lembra, a vírgula ela tá no centro. Tudo que for número inteiro tá à sua esquerda, tudo que for número fracionário tá à sua direita. Os números inteiros ele trabalha em unidade, quando tem um, dezena, dois números, centena, três números, milhar, unidade de milhar, quatro números. Decimais, a partir do zero, vírgula, né? Então eu tenho décimo, centésimo, milésimo. Isso daqui você vai usar muito, 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 muito na enfermagem. Então, começa a se habituar, ok? A gente aprende, para quem já teve um pouco de matemática aplicada à enfermagem, vai lembrar, né, que grande parte dos medicamentos a gente vai até a primeira casa decimal depois da vírgula, né? Então, a primeira casa depois da vírgula, a casa decimal, obviamente. Mas assim, a gente sempre trabalha com a primeira casa decimal. E isso daí, para quem não sabe dividir, e é o que eu falo, se você tem dificuldade, é o que eu estou falando e vou repetir nesse exato momento. Olha bem para tia. Se você tem dificuldade em somar, em dividir, né? Subtrair e multiplicar, cuidado, porque na enfermagem um erro de cálculo mata, tá? Você pode ver aí que grande parte dos erros que são mencionados pela equipe de enfermagem e que vai aí, né, na mídia, são erros relacionados a cálculos de medicamento, vias de administração. Portanto, gente, cuidado, não quero ver vocês no Datena, tá? Então vamos lá. Vamos começar pela adição. A adição é uma das 4 operações fundamentais da aritmética, então a gente começa por ela. Consiste em adicionar 2 ou mais números naturais, né? Conhecido como parcelas, que produzem, em todos os casos, um único resultado, que a gente chama de soma ou de total. A gente observa muito total no mercado, quando você vai fazer compra, né? E o caixa ele vai primeiro somando seus produtos para te dar um total depois, que é quase uma facada no coração, né? Então, a gente sabe que a adição ela é importante na nossa vida. A adição, ela agrega tanto números inteiros quanto números quebrados. Então, por exemplo, se eu estou falando de unidade, eu estou falando do número isolado, número 1. Estou falando de um número fracionado, 1, vírgula. O rosinha aqui é a minha vírgula. É ele que vai dizer se a minha vírgula, se o meu número inteiro está à esquerda ou, né, um número fracionado à direita. Então, ó, 1,2, né? Número quebrado. 1000, por exemplo, né? Eu não coloquei esses dois aqui. 1000, um número inteiro. Por que que ele é inteiro? Porque, ó, não vejo vírgula, mas eu sei que a unidade é a última casa antes da vírgula. Então, tudo que tiver para frente à esquerda, né, é número inteiro. 1024,3, número fracionado. Tudo que está antes da vírgula, 1024, número inteiro. Depois da vírgula, 3, né? Número fracionário, tá? Então, a gente já entendeu esse conceito. Vírgula embaixo de vírgula. Na adição e na subtração, vírgula tem que estar embaixo de vírgula. A vírgula, ela não é contada, tá? Ela simplesmente, ela segue como se fosse uma regra, né? Ela vai seguindo todas as casas, casas embaixo de casa, né? Número embaixo de número, porque ela vai dar um contexto aí no seu final que a gente vai aprender agora. Vamos montar? Então, ó, supondo que você tenha aí as seguintes contas, né? 12 mais 24, todo mundo sabe fazer, né? 33,4 mais 0,4, 21,73 mais 12, 355,2 mais 27,3 mais 49. Se você pensar nisso daqui como dinheiro, né? Talvez fica mais fácil para você entender, né? Mas muita gente não consegue pensar assim. Então, eu digo para vocês, tentem entender. Ó, 12 mais 24, números inteiros. Então, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Quando eu somo, dá 36. 33,4 mais 0,4. Opa, peraí, número quebrado. 33 é inteiro, vírgula 4, né? Fracionado. Então, ó, é um número quebrado. O 0,4 também tá quebrado. Então, o 0 é um número inteiro, vírgula embaixo de vírgula, 4 quebrado à esquerda, à direita, perdão, tá? Vou somar, ó. 4 mais 4, 8. A vírgula, ela acompanha, ó, a casa, tá? Então, eu só vou descer a vírgula, ela vai acompanhar o sentido da conta, certo? 0 mais 3, né? É 3.
e 3 aqui não tem nada para somar, é 3. Então, 33,4 mais 0,4 é igual a 33,8. O C, 21,73 mais 12. Opa, vamos lá. 21, número inteiro, vírgula 73 quebrado, né? O 12, eu sei que o número 12 em si é um número inteiro, mas que a vírgula aqui, ó, delimita a casa onde ele fica. Então, lembra, depois da vírgula, à esquerda, a primeira casa é a unidade. O 12 é uma dezena, então, unidade, dezena, certo? Então, ó, 7 tem, 7 não, 3 tem alguma coisa para somar com ele? Não, então ele vai descer. 7 tem alguma coisa? Não. Vírgula desce na sequência, tá? 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Então, essa soma dá 33,73. Até aqui, tranquilo, certo? O D, né? 355,2 mais 200 não, 27,3 mais 49. Então, vamos lá, ó. Vou montar vírgula embaixo de vírgula, né? Unidade embaixo de unidade. Aqui a gente tem uma centena, 355,2, número quebrado. 27, uma dezena, ó. Então, unidade, dezena, coloca embaixo, né? Vírgula 3. 49, um número inteiro que também é uma dezena. Só que o 49 eu sei que tem uma vírgula aqui, né? Então, ó como eu monto. Vou deixar o espaço do 0, aqui em aberto. Quando eu somar, o resultado vai me dar que é 431,5. A vírgula, ó, quando você somou o 2 e o 3, deu 5. A vírgula, ela já desce na sequência. Ela não fica aqui, ó, né, te esperando você descer, tá? Você já desce ela na sequência, certo? Deu para entender? Espero que sim, né? Lembra, ó, vírgula segue a casa da vírgula, tá? Em todos que tiverem vírgula, é vírgula embaixo de vírgula. Não esqueça disso. Tanto na adição quanto na subtração, vírgula vai ficar embaixo de vírgula. Na multiplicação também, só que na multiplicação, a vírgula ela não desce, ela tem que ser contada pelos números de casas depois da vírgula, tá? Então, ó, vamos lá. Subtração. O que, que é subtrair? É retirar, né? É o que é subtraído. Então, ó, subtração é uma das 4 também operações da matemática básica, né? Na qual, para cada 2 valores, um é subtraído do outro. Ou seja, uma quantidade é retirada da outra e o valor restante é o resultado desta operação. Em uma subtração, A mais B vai ser igual a C, né? A é o chamado minuendo, né? Você nem lembra desse nome, né? Minuendo, gente. Então, o primeiro número é o minuendo. O segundo, né, que vem na sequência, é chamado de subtraindo. E o C é o resto, né, que sobrou da diferença entre o minuendo e o subtraindo, ou também a diferença que pode ser chamado, tá? O C sempre é o resultado da minha subtração. Aí, a gente tem uma sequência diferente. Embora se use aqui, ó, né, a mesma sequência de distribuição por casas decimais, na subtração a gente faz de uma forma diferente. Então, ó, vamos lá. Na subtração, né? 24 menos 12. Se eu tivesse mantido 12 lá menos 24, que nem eu usei lá no exemplo da adição, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui, ó, em vez do 24 primeiro, porque a gente monta a conta na sequência que a gente está vendo aqui. Mas você tem que considerar que eu não consigo tirar 24 de 12, tá? Eu tenho 12 objetos. Da onde que eu vou tirar 24? Só se Deus, né, materializar mais 12 objetos para você, certo? Então, na matemática, se aqui o 24 ele fosse o número maior e tivesse no lugar do 12, eu montaria a conta do jeito que eu estou montando aqui, só que o meu resultado aqui seria negativo. Lembra da sua conta poupança. Você tá aí, tá todo mundo no vermelho por causa desse maldito desse isolamento social, né? Você tem R$ 500 lá de cheque especial. Se você tirar R$ 20 de 400, você não vai ganhar, né? Você não vai ganhar de 400 não, de 500, você não vai ganhar R$ 480, né? Você tá devendo para o banco, é negativo, é a mesma coisa que a gente faz aqui, tá? Então, ó, nesse caso aqui, a equação é dessa forma mesmo.
24 menos 12. 24 dezena, 12 dezena, coloco o símbolo da subtração, que é o menos, né? Vai dar 12. 33,4 menos 0,4. Aqui a mesma coisa, ó. Monto vírgula embaixo de vírgula, né? Então, ó, a conta vai dar 33,0. No C, 21,73 menos 12, mesma coisa. Vírgula acompanhando vírgula, unidade, unidade, dezena, dezena, decimais aí, né? Também. Então, se eu pegar 21,73 e tirar 12 dele, vai me dar o resultado de 0,9, né? É, é, 0,9,73, perdão, tá? Aqui, ó, a gente já tem uma situação diferente. Se fosse soma, eu conseguiria somar todos os valores de uma forma específica, né? Colocar um embaixo do outro. Na subtração, recomenda-se que você some dois valores, retire, depois agregue um outro valor para você retirar. Então, ó, a equação ela diz que é 345 ou 355,2 menos 27,3 menos 49. Quem eu vou subtrair primeiro? 355,2 de 27 menos 3. Oh, gente, me perdi aqui. Meu Deus, fui abduzida. Vamos lá, ó. 355,2 menos 27,3. Então, eu faço o primeiro dessa conta, que vai me dar o resultado de 327,9. Aí, eu vou colocar o menos 49. E desse menos 49 vai me dar 278,9. Quando eu tiver mais de dois valores, eu primeiro somo os dois, dou um resultado parcial, coloco um novo valor, dou outro resultado parcial ou final, que é que nem esse caso aqui, tá? Já aqui, ó, 55, né, que é o E, 55 menos 23,7. A gente tem que entender o seguinte, ó, lembra que eu falei para vocês, o número inteiro, ele sempre tem uma vírgula, né, aqui escondida. Nesse caso aqui, ó, o 55 é meu número inteiro maior. Então, eu vou tirar dele menos 23,7. Se eu não colocar o zero aqui, a minha conta vai dar uma projeção errada. Por quê? Porque eu vou ter que pegar emprestado, né, do 5 para transformar aqui, ó, em 10. Então, de 7, né, para chegar no 10, eu vou ter 3. Agora, aqui, ó, ficou 4, em vez de ficar 5. Então, seria 3 para chegar no 4, 1 e 2 para chegar no 5, 3. Por isso que meu resultado dá 31,3. Lembrando que em todas as subtrações, a vírgula sempre vai ser embaixo de vírgula, tá? Subtrair, gente, não tem segredo, certo? Então, ó, a não ser quando o valor, né, vamos dizer, nesse caso aqui, ó, se, né, o meu primeiro valor ele for menor do que o meu segundo valor da onde eu vou subtrair, eu inverto o valor, né, para poder fazer a conta. Então, nesse caso aqui, ó, eu inverteria, né? Daí, por exemplo, se o 12 tivesse no lugar do 24, 24 no lugar do 12, eu montaria a conta dessa forma. Só que o meu resultado aqui seria negativo. Eu teria que pôr aquele sinalzinho, né, de negativo, dizendo que é menos 12, certo? Vamos lá, vamos continuar, né? Tá tranquilo até aqui? Espero que sim, né? Se você não enlouqueceu, não morreu, não matou ninguém, tá tranquilo. Vamos para multiplicação. O que que é multiplicar? Isso daqui é uma revisão, tá, gente? Lembrando que isso daqui você deve saber, né? É uma coisa que a gente tem que estar aí todos os dias, a gente tem que trabalhar, tá? Multiplicação também é uma das 4 operações básicas da aritmética, consiste na adição sucessiva do mesmo número produzindo, né, um resultado que chamamos de produto. Se você prestar atenção, ó, soma, né, subtração, multiplicação, cada produto dele final, ele tem um nome específico, tá? Então vamos lá. Vamos para um exemplo. Se eu quisesse multiplicar 50 vezes 4, eu sei que daria 200, mas se eu não souber fazer essa multiplicação, eu poderia pegar 50 vezes 50 e repetir 4 vezes, porque eu estou falando que 50 foi repetido 4 vezes para dar 200, certo? Então, assim, a multiplicação ela seria, né,
abreviação, né, um encurtamento de uma conta de soma. Então, ó, já pensou se você tivesse que multiplicar 100 vezes 50, né? Você teria que pegar aqui, ó, 100 vezes o número 50 para poder chegar no resultado. Então, a gente encurta aqui, né? Para isso, você tem que saber tabuada, meu querido. Não tem como, né? Tabuada aí vai ser fundamental na sua vida. Se você não sabe quanto que é 9 vezes 9, 7 vezes 7, 8 vezes 8, temos um problema, Houston, né? Vamos entender o seguinte: se você não sabe, você vai ter que pegar a tabuada. Não é para usar lápis de tabuada, pelo amor de Deus, não seja pobre nesse sentido, tá? É para você pegar a tabuada realmente. Pega a tabuada, estuda a tabuada, porque tabuada é vida, certo? Vamos lá? Na multiplicação, eu também utilizo, né, eu me utilizo do conceito, né, de casas decimais. Lembrando que a minha montagem, ela segue a regra da vírgula. Entretanto, a contagem da vírgula sempre vai para esquerda, tá? Vamos entender? Vamos lá, ó. Vamos começar com o exemplo mais básico, que todo mundo deve saber fazer. 3 vezes 3, né? Tenho unidades vezes unidades. 3 vezes 3, 9, né? Beleza. Multipliquei 3 vezes o número 3. Eu somei 3 vezes o número 3. 12 vezes 3. 12 é dezena, né? Seguindo o conceito de unidade, o 2 é uma unidade, o 1 é uma dezena. Então, o 3 fica embaixo da minha unidade, certo? Então, 3 vezes 12, como se eu tivesse somado 3 vezes o número 12, dá 36. Aqui, ó, que começa um pouquinho só a avacalhar. 12,5 vezes 4. 12,5 é um número quebrado. Então, o 4 é meu número inteiro. Isso significa que ele tem uma vírgula e caberia aqui a ele um zero se você quiser pôr. Só que se você pôr o zero aqui, você vai ter que fazer, né, a linha do zero. O que que é isso? Você teria que multiplicar 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. Por quê? Porque existe, meu povo, a tabuada do zero, tá? A tabuada do zero, ela não é inexistente, ela não é magia, ela não some, ela tá lá para você fazer, tá bom? Então, se você fizer isso, se você colocar a vírgula zero aqui, você vai ter que fazer a linha do zero. E depois você colocaria para fazer a linha do 4, tá? Então, ó, eu não coloquei, então eu coloquei já 4 vezes 5 dá 20, sobre 2, né? Sobe 2. 4 vezes 2, 8, com 2 que foi, 10, subiu 1. 4 vezes 1, 4, com 1 subiu 5. Aí, beleza, o meu resultado deu 500, tá? Ah, mas professora, você colocou aqui a vírgula. Por quê? Porque a minha vírgula aqui, ó, presencialmente, visualmente, eu só tenho uma casa depois da vírgula. Lembra que eu falei? Na multiplicação, a vírgula anda para esquerda. Então, ó, uma casa depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula quer dizer que vai dar o zero, vírgula, né? E o 50. Vamos entender esse daqui, ó. Olha esse daqui. 22,2, né? Vezes 2,2, tá? Foi o que eu falei. Se tivesse o zero aqui, ó quantas casas, quantas linhas eu tive que fazer por causa de dois números. Aqui, no caso, você teria que fazer a mesma coisa. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Ótimo, né? Chegamos à primeira linha. Então, você fez primeiro número 2. Se em nenhum momento você tá vendo colocar a vírgula aqui, ó, tá? Não tem vírgula aqui, certo? Depois eu vou colocar o sinal de mais, porque a minha casa anda para esquerda, lembra? Para esquerda, tá? Coloco o sinal de mais e vou para outro número. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Se tivesse um outro 2, eu colocaria mais um sinal de mais aqui embaixo e faria mais uma linha andando para a esquerda. Mas não tem, graças a Deus, né? Então, ó, eu vou somar 4, né? Não tem nada para somar com ele, ele desce. 4 mais 4, 8. 4 mais 4, 8. E 4, né? Que não tem nada para somar com ele em cima, que deu 4.884. Por que que eu coloquei a vírgula aqui? Porque eu tenho duas casas
depois da vírgula, 2 decimais. Então, ó, 1, 2. Então, 4 é 1, 8, 2. E aqui eu coloco a vírgula. Se fosse 3 casas, eu ia contar 1, 2, 3, vírgula, tá? Gente, isso daqui é importantíssimo vocês saberem fazer. Tem bastante exercício na apostila para vocês exercitarem, tá bom? Tá entendendo? Eu espero que, né, a comunicação esteja efetiva, entrando na mente de vocês que nem o fogo daqui atacado pelo ninja, tá? Então vamos lá. Divisão. Aqui a gente tem um sério problema, misericórdia de Nosso Senhor, como eu vou fazer vocês entenderem isso? Vamos lá, né? Deus há de me ajudar nesse exato momento. A divisão, gente, ela também é uma das 4 operações fundamentais da aritmética. Infelizmente, para você que escolheu esse curso, né, você vai usar a multiplicação e a divisão à torta e à direita, né? É os que mais a gente utiliza, infelizmente. Então, assim, se você tem um problema de divisão, meu filho, você tem um problema com o curso de farmacologia, tá? Então, assim, não é difícil entender, mas você tem que compreender como que faz divisão, né? Como que eu divido? Se eu tenho 2 balas, né? E eu tenho 2 pessoas, é uma para cada. Daí você fala, não, as 2 são minhas, né? Não, é uma para cada. Eu tô dividindo, eu tô distribuindo, né, meu conteúdo aí para outra pessoa. Consiste em dividir 2 números, né? Um é o dividendo, então o dividendo sempre está aqui, ó, fora da sua, né, da sua chavezinha aqui, tá? E o divisor, que é o produto, né, que produz 2 resultados chamados coeficiente, né, e o resto. Então, ó, vamos entender aqui, ó, dividendo, resto, né, divisor e o quociente, tá? Então, ó, dividendo, divisor, quociente e o resto. Vocês vão usar muito, vocês vão ver muito que os problemas de farmacologia, eles apresentam essa barra, né? Principalmente para demonstração de ampola. Como que funciona? Ele pega e fala assim, ó, uma ampola tem 1 grama, sendo que a gente sabe que dentro da ampola tem 50 miligramas por 1 ml. Ele acabou de dividir para você. A ampola é de 1 grama, só que são 50 miligramas por 1 ml. Ele dividiu. Então, a gente sempre trabalha dentro da farmacologia com o que a gente sabe, o valor conhecido dentro do frasco. Raramente a gente trabalha com frasco inteiro. Vamos entender a divisão então, ó. Dividendo e divisor, quociente e resto, tá? Não esqueça essas palavras. Vamos primeiro ao exemplos de divisão. Quanto que é, né? 215 dividido por 5. Vamos lá. 215 dividido por 5. Essas contas aqui são as divisões exatas, que são as mais fáceis de fazer. Você vai falar assim, professor, isso daqui não é fácil de fazer. É fácil, porque com vírgula é mais difícil, tá? Então, ó, são contas que você dá o número exato. Se eu pegar 215 dividido por 5, vai dar para eu dividir? Primeiro, eu tenho que olhar meu dividendo. Eu olho 1 por 1. Isso daqui é uma centena, gente, tá? Então, ó, 2 divide para 5? Nunca, tá? Mas 21 divide. Então, eu tenho que entender que 2 é um número menor. Toda vez que o seu primeiro número aqui for menor do que o seu divisor, você vai ter que pegar o número do lado, tá? Então, vamos lá, ó. 2 é maior ou menor que 5? É menor, então não dá para dividir. Isso quer dizer que eu vou ter que pegar o 21, tá? Nesse começo de conta aqui, ó, não tem problema em pegando emprestado, mas a gente tem que entender. Vamos lá. 21. Qual que é o número que multiplicado, por isso que eu falo, se você não souber a multiplicação, aqui na divisão você não vai, você trava, tá? Qual que é o número multiplicado por 5 que vai me aproximar de 21? 4. 4 vezes 5 dá 20, né? 20 é a minha equação aqui que eu vou fazer para poder obter o meu resto. Então, ó, o meu quociente é 4, o meu divisor é 5, né? Meu divisor é 5, meu dividendo é 21, e aqui a gente vai ter, né, o resto. Então, 4 vezes 5 vai dar 20. Como eu peguei 21, vai sobrar 1 de resto. Sobrou o resto, não sobrou? Só que eu tenho um dividendo aqui para descer, e eu vou fazer isso. Eu vou pegar esse dividendo e vou descer ele. E agora eu formei o número 15, certo? 15.
15 para... Qual é o número que, na tabuada do 5, por exemplo, vai me dar o número 15? 3. 3 vezes 5 é igual a 15. 15 menos 15 dá 0. Conta exata, tá? Mais fácil que isso, gente, só dormir, tá bom? Então, vamos lá, ó. Outra conta, que também dá exata. 1.326 dividido por 13. Ótimo, vamos lá, vamos entender. 1 é menor do que 13, certo? Então, eu vou ter que pegar quem? 1 é menor que 13, eu vou ter que pegar 13. 13, qual que é o número que multiplicado por 13 vai dar 13? O 1, né? Que vai dar 13. Então, 1 vezes 13 é igual a 13. 13 menos 13 vai dar 0. Ó que conta 13, né? Só que a conta ela não termina aqui, porque você ainda tem 2 dividendos aqui que você tem que dividir. O que você vai fazer? Você vai baixar o 2. 2 dá para dividir para 13? Não, né? Aí você fala: ah, meu Deus, que merda, que eu vou fazer? Você vai ter que baixar o 6. Porque você baixou o 2, certo? Só que o 2 não foi suficiente. Agora você vai ter que baixar quem? O 6. Só que você já tinha baixado um dividendo. Se você baixar o segundo dividendo para tornar a sua conta divisível, obrigatoriamente você vai ter que acrescentar um 0, tá? Se você tivesse, ó, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para você. Se você tivesse baixado só o 2 e o 2 fosse suficiente para dividir, não caberia 0 aqui, tá? Mas como você teve que baixar o 6, um segundo dividendo, para tornar essa equação aqui, ó. Perdão, gente. Para tornar esse número, não equação, esse número divisível, você obrigatoriamente você vai colocar um 0, tá? E agora você tem uma dezena chamada 26. 26 dividido para 13 dá quanto? Dá 2, porque 2 vezes o 13 vai dar 26. 26 menos 26 vai dar 0, tá? Então, ó, não é vírgula, certo? Presta atenção na tia, não é vírgula. Se o 26 aqui não fosse suficiente e eu tivesse que colocar um 0, aí sim eu ia acrescentar um 0, vírgula, tá? Fora isso, não, tá bom? Vamos para um outro exemplo. Olha só, né? Quando sobra resto e a gente não sabe o que fazer. Eu tenho a equação 34 dividido para 20. 3 é menor do que 20, então obrigatoriamente eu vou ter que pegar 34, certo? Quantas vezes eu consigo multiplicar o 20 para chegar no 34? Uma, que vai dar 20, né? E vai me sobrar de resto 14. 14 é resto. A minha conta ela não acaba aqui. O que eu acabei de falar para você, se você tiver que acrescentar, por que que aqui seria um 0, vírgula, tá? Porque você já desceu o terceiro, você ia colocar o terceiro dividendo. Aqui você está acrescentando o primeiro dividendo na sua conta. Então, você vai acrescentar um 0 e vai acrescentar uma vírgula. Então, ó, o 14, ele é o resto da sua primeira divisão, certo? Só que ele ainda é o quê? Divisível. Ele é divisível. O que você vai fazer? Acrescentar aqui um 0, tá? Para tornar ele ainda mais divisível para você. O que você vai fazer? Acrescentou um 0, acrescentou vírgula. Por quê? Porque esse 0 aqui, ele não surge na fórmula, gente. Ele não tá aqui, ó, tá? Você obrigatoriamente você tem que colocá-lo. Se você quiser, nesse momento, cortar esse 0 e esse 0, você pode. Eu não cortei, tá bom? Mas se você quiser, você pode. Qual é o número que multiplicado por 20 vai me dar 140? Ó, 7. 7 vezes 0, 0, né? 7 vezes 2, 14. E aqui a sua conta dá o quê? Exata. Toda vez que você for fazer uma conta de divisão, você tem que ir no mínimo até a segunda casa dela, tá? A não ser que seja soro. Soro, para gotejamento de soro, você não precisa ir até a segunda casa. Por quê? Porque a gente faz a lei do arredondamento. Mas aqui você precisa. Tá dividindo? Eu vou seguir. Se der uma dízima periódica, oi? Professora, o que é dízima periódica? Por exemplo, dá 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Dízima periódica. Eu não vou ficar continuando a conta, certo? Tô vendo que tá dando dízima periódica, eu já paro, tá bom? Então vamos lá.
Vamos a continuar a divisão, né, e agora a divisão é com vírgula, né. Como que faz? Calma, calma, paz de espírito que eu vou te explicar, certo? Vamos aos exemplos. A regra é básica, certo? Se você tem uma conta de divisão onde, por exemplo, eu vou pegar quase todos os números iguais para não ter diferença aí para você não se perder, né? Você tem a seguinte divisão, ó: 21 dividido por 2,1, dividendo divisor, né? Gente, toda vez que o divisor ele tiver com uma vírgula, eu não posso dividir. Eu obrigatoriamente eu tenho que tirar essa vírgula antes de começar minha divisão. Então, o que que eu faço? Tiro, né, a vírgula e passo essa vírgula para o outro lado na forma de zero. É regra, tá? Então, ó, aí eu vou ficar com 210 dividido para 21, certo? Vou voltar, ó. Se você pegar a equação 21 dividido por 2,1, toda vez que aqui, ó, né, tiver a vírgula, eu não posso começar a conta. Primeira coisa que eu faço, tiro a vírgula e passo ela para o outro lado na fórmula de zero. Zero depois da última casa do meu numeral aqui. Então, 21, 1 é o meu último número, eu vou colocar o zero aqui do lado dele, certo? Segundo exemplo, eu tenho 2,1 dividido para 21. Aqui cabe um adendo, tá? Vamos entender, ó. O que que acontece? O 2, ele não é divisível para 21. Se aqui fosse 22, ele seria. Por quê? Porque 22 é maior do que 21. Então, eu teria que começar primeiro a minha conta antes de tirar a minha vírgula, certo? Não sendo o 2 maior do que 21, eu tenho e eu posso, tá? Tenho a obrigação de fazer o quê? Tirar a vírgula. Eu tiro a vírgula, né, e jogo ela como quociente aqui embaixo como 0, vírgula. Ó que legal. Aqui a vírgula estava, né, do lado direito, passou para o lado esquerdo, dividindo. Ou dividindo não, como 0, perdão, tá? Aqui ela tá do lado esquerdo e ela passa como quociente, né, como 0, vírgula. Ah, professora, mas aqui não tinha que pôr vírgula, zero? Não, porque você tá andando a casa para a esquerda. Aqui, ó, você tá andando a casa para direita. Lembra? Tudo que tiver à direita da vírgula recebe zero, tá? Então, ó, 0, vírgula, ok? Vamos lá, ó. Aqui, ó, foi o exemplo que eu acabei de falar para vocês, ó. 22,1 dividido por 21. 22 é maior que 21. Se fosse, que nem esse exemplo, eu não poderia fazer, tá? Mas aqui eu posso, ó. Se você fizer essa conta, né, de forma certinha, você vai entender o que eu tô te falando. Então, ó, 22 dá para dividir por 21 quantas vezes? Uma, certo? Que vai dar 21 e vai me sobrar 1 de resto. Resto que ainda dá para dividir. Então, o que que eu tenho que fazer? Nesse momento, para eu poder continuar a minha conta, eu tenho que baixar o meu dividendo, que é esse 1 aqui. Só que para baixar ele, eu tenho que mudar a minha vírgula de lugar. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar a minha vírgula e vou jogar ela para o outro lado. Aí você vai falar assim: "Mas professora, por que que no outro você colocou 0, e nesse daqui você só está colocando vírgula?" Porque nesse daqui, ó, a minha conta não tinha começado, tá? Eu não tinha como começar a conta. Nesse daqui, a minha conta já começou. Isso quer dizer que eu só estou movendo a vírgula de lugar. Eu estou tirando ela daqui para poder baixar o outro número. Então, eu vou jogar ela no quociente, certo? Então, ó, o que que eu vou fazer? Vou baixar meu quociente. Aí eu vou ter uma dezena, 11. 11, gente, não dá para dividir para 21. Impossível. O que que eu vou ter que fazer? Agregar mais um divisor. Que divisor é esse? Né? Que divisor não, dividendo é esse? Perdão. Um zero. Eu vou colocar aqui, ó, um zero, tá? Se eu coloquei zero aqui, obrigatoriamente eu vou ter que colocar zero aqui, tá? Lembra da regra. Se eu coloco zero aqui, eu coloco zero aqui. A não ser, tá? Que eu não tivesse baixado esse dividendo. Se eu não tivesse baixado um aqui e esse zero tivesse no lugar do um, fosse o meu primeiro dividendo a ser colocado na conta, aqui eu ia colocar somente a vírgula. Deu para entender?
Se eu coloco zero aqui, ó, porque, gente, vou explicar novamente para você não se perder, ó. Minha conta aqui, ela já começou, certo? Então, ó, eu peguei o 22, dividi por 21, ok? Daí deu 21, vai sobrar 1 de resto. Eu tenho um dividendo aqui, tá? Eu tenho o número 1. Se eu não tivesse esse número 1 e eu quisesse continuar a minha conta, eu teria que pôr um zero aqui do lado. Só que se eu colocar um zero, eu vou ter que pôr uma vírgula, tá? Aí, beleza. Só que a minha conta aqui, ó, você fala assim, mas professora, aqui agora você colocou vírgula, mas lá no outro você colocou zero. Por quê? Porque aqui nessa conta especificamente, eu vou ter que tirar a vírgula daqui. Então, se eu vou mudar a vírgula de lugar, a minha conta ela já tem vírgula. Isso quer dizer que eu não vou poder colocar outra vírgula. Então, no lugar da vírgula, eu coloco um zero. Então, ó, a partir do momento que eu corto a vírgula para poder dar continuidade na minha divisão e eu passo ela como quociente, eu vou descer um 1 e eu vou ter uma dezena 11. Só que 11 é insuficiente para dividir por 21. O que eu vou ter que fazer? Acrescentar um novo dividendo, que é o zero. Só que esse zero aqui, ó, ele não cabe mais uma vírgula, porque a vírgula já tem. Então, eu vou repetir esse zero no meu quociente. E daí por diante, tá? Então, ó, eu vou ter aqui a equação de 110, né, dividido por 21. Aí é só dar continuidade na divisão, tá, gente? É só para vocês mostrar para vocês que existe essa possibilidade, tá bom? Se eu tenho vírgula no meu dividendo, dívida no meu divisor, né? E os dois aqui, ó, né, tem o mesmo número de casas, é simples. Eu venho aqui e risco nos dois e começa a minha conta, né? Minha dívida, ó, dívida é o que eu mais tenho. Começa a minha conta. 21 dividido por 21, que vai dar 1, tá? Ah, mas eu tenho, ó, também aqui, ó, desse lado e desse lado. Gente, uma coisa que vocês têm que prestar muito, mas muita atenção no que eu tô falando. Quando eu corto a vírgula, tá? Eu sempre tenho que olhar, ó, quantas casas eu tenho depois da vírgula, tá? Nesse caso aqui, ó, a minha conta, eu vou ter que cortar as duas, porque aqui, ó, no meu divisor tem vírgula e eu sei que eu não posso dividir que nem aqui, que não tinha, tá? Então, obrigatoriamente, eu vou vir aqui também, vou cortar. Ó, vamos voltar só um pouquinho para vocês poderem entender. Nesse daqui, ó, eu tenho vírgula tanto no dividendo quanto no divisor. Obrigatoriamente, se tem no divisor, eu vou ter que cortar, certo? No segundo exemplo, eu também tenho vírgula no dividendo e no divisor. Isso significa que eu vou ter que cortar, tá? Cortei. Professora, mas você acabou de falar que eu tenho que olhar a minha casa aqui depois da vírgula. É o próximo exemplo que eu vou dar. Olha só, ó, eu tenho 2,23 dividido por 2,1. Se, tá? Se, por isso que eu falo, você tem que prestar atenção na regra de divisão. Obrigatoriamente, eu sei que eu vou ter que fazer o quê? Cortar as duas vírgulas, certo? Entretanto, para eu poder cortar essa vírgula, ó, eu tenho duas casas depois da vírgula. Em nenhum outro exemplo eu tinha dado isso para vocês, tá? Eu tenho duas casas depois da vírgula. Aqui, ó, no meu divisor eu só tenho uma. Em todas do meu divisor que eu cortei, eu só tenho uma casa depois da vírgula. Se eu tenho duas casas depois da vírgula, para eu poder cortar a vírgula, eu vou ter que igualar o número de casa. Se aqui eu tenho duas, aqui eu também vou ter que ter duas. E como que eu faço? Eu acrescento um zero, tá? E aí sim eu posso, né, cortar o número, a minha vírgula. Então, vai ficar a equação 223 dividido por 210. Se você não igualar, tá, a casa depois da vírgula aqui no divisor, a sua conta vai dar errada. Aqui, nesse caso, essa divisão, ela vai dar, eu até anotei, 1,06. Se você não fizer, tá? E você pode ver que na calculadora vai dar 1,06. Se você não igualar a casa aqui, ela vai dar 10,6. Se isso daqui for um medicamento, presta atenção no que a tia tá falando. Se isso daqui fosse um medicamento e você não igualar esse zero,
você está dando 10 vezes a mais a dose do que um paciente poderia receber. Por isso, gente, divisão, multiplicação, adição e subtração é importantíssimo. Às vezes a gente fala assim, não, professora, a senhora está sendo chata demais, ai, porque só porque eu esqueci de fazer isso. Porque lá fora ninguém vai corrigir vocês. É você por você mesmo. Vocês vão ver que vai ser aquele eu que luto sozinho, tá bom? É isso, gente, ó, a disciplina de hoje, né, eu espero que vocês estejam aí ainda de corpo presente, espero que ninguém tenha desencarnado agora, pelo menos na última parte do vídeo. É difícil, não é fácil, tem gente que acha divisão muito fácil, tem gente que não acha. Quem vai ter maior dificuldade? A pessoa que não sabe multiplicar, por isso que eu falo, para você poder fazer divisão, meu bem, você vai ter que aprender primeiro saber multiplicar, tá? Quantas vezes você pode multiplicar? Se você está multiplicando o número inteiro, você está multiplicando o número fracionário. Você tem que saber disso, não adianta, tá bom? Então, ó, vamos praticar. Vocês têm aí, né, um exercício para fazer. Temos exercícios a serem feito da apostila. Das páginas, para mim, tá aparecendo 227, que é as contas de adição, 228, que é a de subtração, 230, que é a de multiplicação, e 235, que é a de divisão. É para fazer, é para tirar foto ou escanear e é para mandar no grupo. Ah, não quero mandar no grupo. Ótimo. Eu vou mandar um e-mail, você manda no meu e-mail, não tem problema nenhum. Mas você tem que identificar o seu nome inteiro e a turma da onde você é, porque senão eu não consigo te dar presença lá, tá bom? É isso, fiquem com Deus. Até mais.